boa mãe, boa esposa, boa empresária, boa funcionária, boa filha, bonita, sexy, magra e feliz. Essa é a nossa vida, né? São os nossos desafios. Não, a minha não é não, a minha é bem imperfeita, mas isso é a caixinha, né? É a minha também, mas né? Olá! Voltamos! Como vocês estão maravilhosos? Mais um vídeo muito importante para a sua vida neste canal e eu tô aprendendo, Gabriel, tô aprendendo. Gente, calma que eu tô em processo de ser youtuber, tá bom? Você não se inscreveu nesse canal ainda? Pelo amor de Deus, que esse canal é o quê? Eu sou uma mãe para vocês com esses temas que a gente trata aqui, não é mesmo? Você precisa curtir esses vídeos, compartilhar lá no grupo do Zap com o teu tio, com o teu primo, com a tua tia, que a gente conversa de coisas muito pertinentes ao nosso dia a dia neste canal maravilhoso. E hoje, essa entrevista, queridos, de garbo e muita elegância, muitos e muitos aplausos para a doutora Fernanda Gomes. Aplausos. Doutora Fernanda, a gente tem aqui um hábito neste canal. Quando a pessoa vai se apresentar, eu vou te fazer uma pergunta, na verdade. Para você se apresentar, Fernanda Gomes, que tipo de dor você soluciona na vida de alguém? O que você agrega na vida das pessoas? De dor, eu agrego beleza, autoestima e bem-estar na vida das pessoas. Não é o quê? Isso é vida. Agrega o que é mais de maravilhoso. Doutora Fernanda Gomes, que é médica e dermatologista e aceitou o convite de participar aqui do canal de entrevistas Bianca Celoto para a gente falar hoje sobre autoestima. Doutora, nos últimos vídeos nós fizemos uma linha. Já conversamos aqui sobre autoconhecimento e inteligência emocional, já conversamos sobre gestão de tempo, já conversamos sobre autocontrole e na última entrevista que eu fiz com um terapeuta informacional, estávamos falando sobre autocontrole e não tem como falar em autocontrole, confiança sem falar em autoestima e não adianta, a gente associa diretamente com beleza, né? É claro que assim, vem de dentro, tem várias outras questões que conceituam beleza, o conceito de beleza é muito amplo, né? Mas vai cair na aparência física. Não tem jeito, em algum momento isso vai cair na aparência física e interfere muito na autoestima de todo mundo, principalmente das mulheres. Principalmente das mulheres. Tem muita mulher que me segue e me assiste e de fato alguns pontos nós vamos chegar lá para as mulheres acaba acometendo um pouco mais. Uma das coisas que a gente conversou, inclusive, dessa questão da autoestima, eu não sei se você concorda com o ponto de vista que às vezes uma linha de raciocínio que às vezes eu crio nos próprios treinamentos. Muitas vezes a gente não está emocionalmente estável e apta para se sentir bonita. Dá para fazer o inverso, de fora para dentro? Porque de dentro para fora às vezes é até mais complicadinho, né? Dá. O que eu vejo na minha experiência como médica é que as pessoas chegam buscando a beleza física e que muitas vezes durante a abordagem da beleza física nós notamos que há coisas a serem resolvidas emocionalmente também. Então o que eu acho mais legal, eu acho assim, super digno a pessoa se cuidar, fazer uma toxina botulínica, fazer um preenchimento, fazer o que precisar para se sentir bem, desde que não fique uma caricatura, né? Então assim, com o pé no chão e bom senso. As pessoas que eu percebo que mais evoluem nesse processo são as que junto com isso trabalham o emocional. Resolvem um problema da vida que precisa, porque muitas vezes assim, eu falo que às vezes a pessoa quer tapar com procedimentos dermatológicos os buracos da alma. O procedimento é válido, mas vai resolver as questões internas também, entendeu? Então na hora que junta essas duas coisas, aí ninguém segura. Aí, meu bem, aí estamos sim falando de autoconfiança. Uma das coisas que eu percebo muito aqui nessa questão de autoconfiança, e quando a gente trabalha a técnica de oratória, né, apesar de que nossos treinamentos são amplos, são desenvolvimento em comunicação de uma maneira mais ampla, técnicas de oratória, existem alguns conselhos que nós damos e não tem como um orador que ele sabe se portar de uma maneira muito inteligente, ele está muito preocupado com o visual. Então, dentre as técnicas de linguagem corporal, a gente fala aqui sobre visual,
e a importância de estar visualmente adequado para aquela mensagem que a pessoa quer transmitir através da sua comunicação, da sua oratória. Pensando nisso, tem uma coisa que ninguém tem coragem de falar, mas eu vou falar, tá bom, Brasil? Suor, sudorese. Hiperidrose. O povo reclama. Pizza é aquele negócio que você chega para uma reunião, você tá nervoso e é causado pelo nervosismo. O que fazer com isso? Por favor, ajudem esse pessoal, ajuda o povo, porque eles sofrem. Então, é uma queixa extremamente comum entre executivos, principalmente, né? Mundo corporativo. Hiperidrose é excesso de transpiração, todo mundo transpira, geralmente é para equilibrar a temperatura corporal, então em dias mais quentes a gente transpira mais e ok. Mas tem algumas pessoas que têm excesso de transpiração. E tem gente que tem desde a infância, que é hiperidrose primária, que desde a infância percebe a palma da mão, a planta do pé ou a região axilar transpirando mais. E algumas pessoas têm isso agravado pela ansiedade, por momentos em que ele se sente, talvez, de alguma maneira, ameaçado emocionalmente. Não tem nada melhor do que toxina botulínica para hiperidrose. Toxina botulínica, eu não sabia disso. Eu vou expor um amigo meu aqui. Eu tenho um amigo que é um repórter, um super repórter, e que está indo para uma grande emissora agora, uma emissora nova, nacional. Mas ele me disse, ele falou, você acredita que pediram para eu injetar botox na axila? Eu falei, como assim? É para não transpirar. Eu não sabia disso. É sensacional o resultado. A duração é prolongada, em torno de 6 a 8 meses. Então, assim, a gente orienta quem precisa estar sempre sequinho, fazer de 6 em 6 meses. Fora isso, a gente tem, assim, antitranspirantes, mas com efeito limitado. Você tem que ficar replicando. Tem uma cirurgia, né, que corta o sinal para levar a transpiração, mas é muito comum fazer hiperidrose compensatória em outro local. Então, a pessoa corre um risco e é uma intervenção cirúrgica, né? Então, assim, dica de ouro, Botox. Não tem nada como Botox para hiperidrose. Gente, Botox. Como é que a gente vivia sem Botox? Não sei. Eu nunca vivi sem, então assim, não sei. Botox, vejam bem. Então, estamos falando de Brasil, país tropical. A gente morre de calor aqui, morre de calor. E aí, para quem tem que andar engomadinho, tem que trabalhar com roupa fechada, camisa, terno. Às vezes até nós, as mulheres, precisa estar ali com uma roupa um pouco mais fechada e tudo mais. E vai transpirar Botox. Gente, primeira dica maravilhosa. Eu adorei essa dica. Tem uma coisa também. Dentre as técnicas de linguagem corporal, a gente fala, eu ensino as pessoas aqui a se cumprimentarem. E o cumprimento, o aperto de mão é um sinal, é um selo importantíssimo durante uma abordagem. Mão suada. Aí a hiperidrose na palma das mãos, né? Mesma coisa, toxina botulínica. Também, mas aplica onde? Na palma da mão. Na própria palma da mão. Toxina botulínica, ele é aplicado com injeção. Então, a gente aplica um anestésico tópico antes. Não é um procedimento super tranquilo, não é um passeio no bosque, mas é tolerável com anestésico tópico. E assim, o benefício realmente é muito interessante. Então, meus clientes fazem assim com muita tranquilidade. Para manter a mão seca, não ter aquele, você vai cumprimentar, opa, você sai com a mão tudo molhada da pessoa ali. E assim, aí quanto mais a pessoa tem tendência a transpirar, mais ela transpira em uma situação, né, que se sente acuada, né, de nervosismo. Então, realmente tem que resolver. A gente chama aqui essa situação de nervosismo, é o processo de luta ou fuga que o corpo faz com a gente, o nosso cérebro faz isso, é o processo de luta ou fuga. Então você está exposto, a pessoa já não se sente muito confiante para se expor, para falar para um público, mesmo que seja um público pequeno ali, vamos pensar uma reunião empresarial que seja. A pessoa está nervosa, o corpo dela avisa que ela precisa fugir dali. Então ele prepara o corpo para fugir, mas você não pode fugir. Então você transpira, você treme, você tem 1000 sintomas horríveis. E aí se a pessoa vê que está suada, com a mão toda suada, a autoconfiança abala mais ainda. E passa uma imagem negativa, né? Exato. Aí já começa errado, gente, para recuperar isso depois é um trampo, não adianta. Tem uma outra situação, eu fiz um curso uma vez, quando eu era repórter, um curso grande na Globo sobre repórter, existia um módulo só para falar de cabelo e pele, para a gente cuidar da oleosidade. Para um orador, para uma pessoa exposta e que está falando em público, quais são as dicas? A dica é ter um dermatologista que acompanhe.
né? É muito difícil falar de maneira ampla como controlar isso, porque tem variações individuais. Mas assim, eu vejo que cuidados simples do dia a dia, básicos, de ter um produto adequado para a higiene, usar um protetor adequado solar, né? Base, escolha de base. Pessoal que fica exposto principalmente em câmera, usa muita maquiagem. E a gente sabe que aí aumenta a oleosidade, porque obstrui poro, e aí consequentemente tem que usar uma base mais forte, cria um ciclo que muitas vezes a pele por baixo está absolutamente desvitalizada. Então precisa de acompanhamento dermatológico. Todo mundo, na verdade, precisa, né? Recomendação mundial é uma consulta anual para todos no sentido de rastreio de doenças, principalmente câncer de pele. Mas para quem está exposto, não tem jeito. É muito visível, dá muito na cara, tá na cara, né? É o que primeiro a gente olha. Eu quero compartilhar aqui uma dica que você me deu, porque a doutora Fernanda é minha médica, tá? Óbvio. Eu não ia trazer aqui alguém que eu não sei. E eu lembro que você me deu uma dica, eu tenho um cabelo super oleoso. E aí, por exemplo, eu começo a trabalhar de manhã, às vezes eu vou em reuniões cedo, e aí eu fico o dia todo, vou em palestra, vou em tomar café com alguém, fazer relacionamento, atendo gente em mentoria e à noite dou aula. E eu vou até às 10 e o cabelinho tem que estar lindo. Só que eu tenho o cabelo super oleoso e eu me lembro que você me deu a dica da diluição do shampoo. Eu queria que você compartilhasse para o pessoal que sofre do mesmo mal que eu, que tem que estar com o cabelinho bonito ali. Então, a técnica de diluição de shampoo é uma técnica usada principalmente para quem lava os cabelos todos os dias. Porque a gente sabe que o uso de shampoo todo dia pode prejudicar principalmente o fio, a haste, né? Então a gente dilui com um pouquinho de água, água do chuveiro mesmo, sem frescura, uma quantidade menor de shampoo e adiciona um pouco de água para conseguir espalhar a quantidade pequena do shampoo no couro cabeludo todo. A higiene geralmente é suficiente, o cabelo fica mais soltinho. Você gostou? O que você achou? Eu gostei, Fica cabelo de salão, gente. Exato. Fica parecendo que você foi no salão. E eu fiz menos, você lava, eu tenho a sensação de que o cabelo tá menos pesado e ele parou de ressecar a ponta como ressecava. A gente equilibra a oleosidade e uma coisa que é pertinente colocar é o seguinte, quem tem cabelo oleoso, pele oleosa, às vezes tem vontade de lavar muito, quer lavar muito com um produto muito forte, mas a gente tem uma compensação na produção de sebo, sempre que a gente usa um produto muito forte. Então o organismo entende que ele precisa produzir mais. Então a gente tem muita oscilação quando usa produto muito forte nesse sentido. Então isso tudo precisa ser individualizado, obviamente, mas a diluição, honestamente, serve para todo mundo. Pois é, e assim, não é uma coisa que custa nada. Você pega o seu shampoo e mistura água. Veja bem. Pelo contrário, fica mais barato, né? Com certeza. Você vai gastar menos shampoo. São coisas que aparentemente, mas por que eu vou me preocupar com isso, Bianca? Para falar em público? Não é para falar em público. Toda exposição gera um julgamento logo de cara. Eu, de bico fechado, já estou sendo julgada por alguém. As pessoas fazem essa leitura, né? A comunicação começa antes de eu falar um A ou qualquer outra vírgula. A comunicação começa em como eu me apresento. E do ponto de vista de autoconfiança e transmitir essa credibilidade, pensar nessas coisas faz toda a diferença, né, doutora? Na verdade, assim, a vida está nos detalhes, né? Olha, gente. Põe essa frase, pelo amor de Deus, aqui, ó, no GC. A vida está nos detalhes. A vida está nos detalhes, né? Assim, em um mundo tecnológico como o mundo atual, né? Todo mundo que trabalha, que tem seu negócio, está nas redes sociais e não tem como a gente fugir desse tipo de coisa. Ou você dá a cara ou você simplesmente não vai trabalhar, né? Exato. Porque mudou, as maneiras de se relacionar de maneira trabalhista mudaram, né? Isso tudo mudou muito. Com certeza. Então a gente tem que se expor e tudo faz diferença, tudo importa, gente, tudo. Cada segundo da vida, cada gesto, cada atitude, cada palavra, tudo importa. Não tem nada que não seja importante. Vou tocar num ponto importante também. Mas dermatologista é caro. Mas vai me passar produto caro. Não, mas não tenho dinheiro para isso. Já tenho certeza que deve estar surgindo um monte de perguntinha ali e a gente vai responder isso também. O que é caro, afinal de contas? Então, eu vou te dar uma opinião pessoal minha. É caro mesmo. Os produtos dermatológicos, eles são taxados como cosméticos. Então, o imposto que se paga em cima é muito alto. Não é medicamento, na maioria das vezes, esses produtos, né, que a gente usa no dia a dia, cotidianamente. Então, primeira coisa é isso, a gente paga, tem muita coisa importada, paga imposto e tudo mais. Mas eu prefiro que a pessoa use 1 ou 2 produtos bons, de qualidade, do que tenha 20 que, se somados, não valem nenhum bom.
Exato. Então, é escolher adequadamente e, obviamente, ajustar a expectativa à receita da pessoa. Porque, assim, às vezes a pessoa chega e fala, eu quero isso, 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 quero pele de novela. Quero ir ali para uma TV famosa amanhã e tá pronto sem maquiagem. E, às vezes, isso demanda um investimento, não tem como. E demanda, inclusive, tratamentos complementares. Né? A gente não consegue essa pele dos sonhos sem fazer procedimento em consultório. E sem comer direito, sem fazer exercício. Hidratação, é um conjunto, sono, né? Então tem um tanto de coisa. Então, assim, o que eu acho que a gente tem que ponderar e que tem que ser muito honesto com o cliente é, ok, você me pediu isso. O preço do que você me pediu é esse. Tá ok? Não tá? Então tá. Então vamos abaixar, mas abaixa as expectativas também. Exato. Então é uma questão de ajuste de expectativa. E eu consigo entregar o resultado que a pessoa me pedir. Que bom. Entendeu? Você fala, quero isso. Eu falei, ok, tá aqui, ó. E uma coisa que é legal é que, assim, muitas vezes não é pela falta da grana, é o que é prioridade. Sim. Se a gente não entende que vou repetir a sua frase, vou roubar ela para mim agora, né? Se a vida é nos detalhes, esses pequenos ajustes que a gente faz do ponto de vista de autoconfiança e do ponto de vista da gente ter uma autoestima mais forte, né? Uma coisa que nos dê mais coragem de ser e fazer, às vezes são pequenos ajustes que causam grandes diferenças e aí quando você vai ver, custou barato demais. Nossa, gente. Dermatologista é uma vez ao ano que você precisa ir. Né? E o restante é ajuste, é coisa que cada um vai fazer dentro do que considerar pertinente, né? Porque assim, o que eu percebo aqui é que muitas pessoas vêm com queixas que são queixas de, tempo. Sim. Isso vem sendo postergado, vai sendo depositado, vai doendo cada vez mais. E essa questão da autoestima, foi até bom citar isso acaba nas mulheres doendo mais. Primeiro que a gente tem que ser realista, não vitimista, mas realista. Óbvio, a cobrança social em cima do padrão de beleza da mulher é infinitamente maior, não temos nem o que discutir aqui, isso é indiscutível, tá? Não é papo feminista, isso é indiscutível. As mulheres são mais cobradas para se manter ali. Então, assim, mãe, boa esposa, boa empresária, boa funcionária, boa filha, bonita, sexy, magra e feliz. Essa é a nossa vida, né? São os nossos desafios. Não, a minha não é não, a minha é bem perfeita, mas isso é a caixinha, né? É a minha também, mas né? O que cobram da gente e a gente às vezes fica nessa frustração de precisar entregar tanta coisa. Mas o que eu percebo é que nas mulheres dói mais. Dói mais. E assim, graças a Deus, as coisas estão acontecendo, nos treinamentos de liderança, muito mais mulher vindo. No treinamento do que é o comunicador digital, por exemplo, que é um treinamento que a gente incentiva, são as criadoras de conteúdo, para criar influência na rede social. A mulherada predomina, mas tem algumas questões. O envelhecimento, os sinais da idade, são coisas que devastam algumas mulheres, não achatam, devastam. Eu lido com isso todo dia, né? Essa é a minha realidade diária, assim, no consultório. E tem muitas questões a serem abordadas sobre esse tema, é muito complexo. Mas as mulheres que eu percebo mais felizes com isso, que lidam melhor com o processo de envelhecimento, são as que têm coragem de assumir algumas imperfeições. Ninguém é perfeito e ninguém vai ser. Então, assim, a questão é que a gente tem que decidir juntos, o profissional, junto com o cliente, o que a gente vai intervir e o que a gente vai deixar. Né? Não dá para mexer em tudo e também não dá para deixar tudo de lado. Sim. Então, eu vejo muitos resultados interessantes com pequenas intervenções ao longo da vida. Então, para quem quer envelhecer bem, tem que começar cedo, a gente consegue resultados melhores. Tá? E quem não faz aos 30, aos 40, fica triste de não ter feito, aos 50 está arrependidíssima de não ter começado aos 30. Exato. Então, é começar cedo, intervenções pequenas e já ponderar que tipo de envelhecimento que a pessoa quer ter. Né? Não precisa ficar com aquelas coisas esquisitíssimas, muito preenchido, um botox estranho, cara de pause, não precisa disso. Né? Mas dá para fazer tudo de maneira tecnicamente muito perspicaz e que o envelhecimento seja legal. Porque às vezes o espírito é jovem e o corpo não corresponde com o espírito. E graças a Deus tem muita coisa aí no mercado boa para trabalhar. Que bom, né? Tecnologia maravilhosa e está ficando cada vez mais acessível. Sim. É uma tendência a ficar cada vez mais acessível. Nessa linha,
uma das coisas que também impede muita gente de fazer, a ponto de não faço, não quero, não vou. É assim, chega, vem aqui, vem na marra, vem, mas eu tenho que fazer. Ai, e assim, bem bufando que tem que fazer, e tem que fazer porque precisa se promover. Se a gente não falar sobre os nossos negócios, sobre o que a gente faz, ninguém vai fazer uma propaganda melhor, não é mesmo? E aí fica nessa, e aí quando eu vou descobrir, tá relacionado a alguma coisa. E assim, coisas das mais absurdas, a minha boca é torta. E é uma ilusão. Tem essa coisa da autoilusão, né? A autoimagem distorcida. Tem muita gente, principalmente no sentido de achar que não tá bom e na verdade a pessoa tá ótima e quer fazer procedimento como uma doença mesmo, né? Isso tem ficado cada vez mais frequente por conta de rede social, de selfie, de ter que ficar bonita, a capa da revista é perfeita, né? A grama do vizinho é mais verde, aquela questão toda. Então tem isso. Mas tem os casos reais também que a pessoa tem a boca torta. Sim. E é fácil demais de corrigir. E dá pra corrigir. Então, né? Até boca torta, gente. Corrige. Como corrigir boca torta. Essa questão que você citou, redes sociais e tal, é muito forte isso. Porque algumas crises não são causadas porque de fato a pessoa se acha feia. Não. É porque a pessoa se vê e se compara com um padrão de beleza da rede social, que é esse recorte que a gente chama, né? Que é um palco. Com esse padrão de beleza das famosas, das blogueiras, das influenciadoras, e a boca que é muito carnuda, e do estilo do rosto que é assim ou assado, ou do corpo. E aí é nesse processo de comparação que vem a frustração. Sim. Como é que você lida com isso no consultório? Eu lido de uma maneira, na verdade, muito simples, porque é como eu acredito. Eu acho que bonito é quem está bem consigo mesmo, né? Então a gente tem que tentar entregar para o cliente a melhor versão dele e fazer com que ele compreenda isso, né? É ótimo você ter um referencial, mas um referencial não pode ser um padrão. Sim. Tem que ser uma referência. Eu acho isso legal, eu acho aquilo legal. Então a gente tem alguma referência, mas tomar isso como uma coisa, né, muito engessadinha, não dá para ser feliz assim, não. Né? Eu vou te pedir agora 3 dicas, assim, aquelas dicas de ouro, aquele presente que você vai dar para quem está vendo a gente no YouTube, no Instagram. 3 dicas fundamentais de autocuidado na rotina para você se apresentar de uma maneira mais bonita. Mais bonita? Ok. Antioxidante é a minha primeira dica, antioxidante tópico. Muda a pele, muda a vida, dá um vício, dá um brilho. Geralmente a gente olha para uma pele e fala assim, tem alguma coisa nessa pele bonita. Pode saber que tem um bom antioxidante em uso. Tá? Então, a primeira dica é um antioxidante. O mais famoso é a vitamina C, mas tem vários outros antioxidantes no mercado. Segunda dica de ouro, cuidado com maquiagem. Né? A maquiagem hoje é muito acessível, muita gente usa e não sabe a fórmula do que está usando, se é boa, se não é, se piora a pele, se não piora. Isso a longo prazo é ruim para a pele e para o organismo, né? Porque tem metal pesado, tem um tanto de questão aí que se a gente for entrar, é uma tristeza. Tá? Então, cuidado com a escolha da maquiagem. E terceira dica, faça pequenas intervenções, procedimentos discretos, pequenos, sutis, a partir dos 30 anos. Agora a nossa pergunta para finalizar. Olha o tanto de dica que a doutora Fernanda deixou aqui, gente. Pelo amor de Deus, a sua autoestima vai ficar abalada se você quiser. O tanto de dica que pode melhorar até a pessoa respirar mais aliviada, ao se ver, se sentir mais confiante para se expor, para aí, exercer esse protagonismo aí na vida profissional. A pergunta a mais importante aqui, a pergunta que a gente finaliza. Como tudo isso, como esse autocuidado, como essa rotina, como essas pequenas intervenções, como alguém, um profissional cuidando de você e te incentivando e te ajudando a se sentir melhor, faz alguém falar melhor em público? Nossa Senhora, mas tudo está interligado, né? Não é? Absolutamente tudo. Assim, eu vejo que realmente as pessoas que estão bem, de verdade, não é só beleza física, né? É a pessoa estar bem. A pessoa que está bem, e isso inclui um conjunto de coisas, incluindo a beleza física, deslancha na vida muito mais. Então vai falar em público melhor, vai se relacionar melhor, vai fazer tudo melhor, né? Tá vendo como a comunicação, gente, ela tá em tudo. Comunicação e Botox, eles são primos. Não tem como a gente separar um do outro. Doutora,
para quem ainda não te conhece, passou a te conhecer através dessa entrevista. Eu sei que você a doutora Fernanda gera um conteúdo super legal na rede social. Convido o pessoal para te assistir, te ver na sua rede social, porque você está sempre dando essas dicas ótimas lá no seu canal também, né? Lá no seu Instagram. Eu tenho o Instagram, é a única mídia social que eu tenho, foi um pedido dos clientes, inclusive. Né? A gente, na medicina, a gente às vezes tem uma timidez, uma questão que vem junto, mas agora eu já me entreguei, mergulhei no Instagram, acho ótimo, super me comunico. Chama @FernandaGomesDermato. E a gente publica várias coisas legais lá relacionadas ao universo da beleza. Tem muitas dicas bacanas que ela dá sobre o nosso dia a dia, cotidiano, dúvidas que a gente tem e também tira dúvidas sobre os processos mais técnicos dermatológicos que a gente pode acessar aí e buscar quando tem alguma coisa que a gente sente que quer melhorar no nosso corpo e no nosso visual. Eu quero agradecer muito a doutora Fernanda o convite, né, desse relacionamento. Quando a gente comecei a me consultar com a doutora Fernanda, já fiquei surpresa com a maneira como você recebe a gente como médica. Eu achei espetacular, algo raro que a gente tem visto hoje em dia. E aí eu tive essa ideia, vamos falar sobre isso, vamos fazer esse paralelo com a comunicação, porque são várias coisinhas que surgem ao longo do dia a dia aqui. Convido você a continuar acompanhando a Fernanda lá no canal dela, lá no Instagram dela também, que ela sempre dá essas dicas. Muito obrigada pelo seu tempo e por trazer as suas dicas e o seu conhecimento para o pessoal aqui também. Tomara que seja útil, né, para todo mundo, e precisando, estamos aqui. Super útil. Obrigada. Se você ainda não curtiu esse vídeo, por favorzinho, curte aí. Se inscreve nesse canal, gente, porque eu preciso virar youtuber, tá? Me ajudem. Ativar sininho. O que mais tem que falar? Tem que ativar sininho. E deixar um comentário. Muito bem. A gente se vê no próximo vídeo com outros assuntos maravilhosos e pertinentes sobre a nossa vida, sobre comunicação, comportamento e relacionamento. Beijo grande pra vocês.